Decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil são destaques de hoje. Bem-vindo a todos. Agora falaremos sobre isso aqui no nosso Morning Call. Muito bom dia. Por aqui, Max Braga, dia 20 de 6 de 2025. Claro, ontem, feriado, Corpus Christi, não tivemos vídeo. O aumento ou não dessas taxas foram na quarta-feira. Mas vamos lá, vamos começar então a falar um pouquinho mais sobre isso, porque hoje o mercado está aberto. Estamos trabalhando, sim, senhor. Vamos lá então. Vamos começar rapidamente aqui pelos Estados Unidos, para depois a gente discorrer um pouquinho mais sobre o Brasil. Mas fica comigo no vídeo aqui para a gente entender um pouquinho o cenário do Brasil. Vou passar rapidamente aqui pela parte dos Estados Unidos. Por lá, taxa de desemprego, pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram, ficaram levemente abaixo do esperado. Tá? Então, isso é um dado que a economia ainda está um pouco mais forte, resiliente, né? Forte ali ainda. E, no fim, o Fed manteve a taxa de juros inalterada em 4,50. Lá é uma banda, 4,25 a 4,50 flutua dentro disso, tá? Conforme esperado, inclusive. E sofreu grandes reações ali por parte, inclusive, do Trump, que foi às redes sociais para denegrir, né, falar mal, enfim, usou até termos um pouco mais pesados para se referir em relação ao Jerome Powell, né, que é lá quem está à frente ali do Fed para tomar essas decisões, tá? Enfim, por lá as taxas ficaram inalteradas, ok? Bom, mais um dado interessante, né, é que as projeções de inflação, inclusive nos Estados Unidos, foram projetadas para cima, tá? Uma série de números aqui que eu não vou passar por eles hoje, a gente vai detalhando ao longo do tempo, mas esses números indicam que ainda existem ali pressões inflacionárias e pelo menos houve a manutenção dos juros ao invés de um aumento, tá? Aguardemos. Já falei a todos que esses ajustes de taxas de juros, eles são defasados, eles demoram meses às vezes para refletir os seus efeitos práticos ali no mercado real. Bom, bora para o Brasil então. Taxa Selic subiu, era o que eu achava que ia acontecer, mas torcia para que não. A maior taxa em mais de 20 anos. Tem até um dado interessante aqui que eu vou trazer para vocês depois. Mas enfim, vamos lá. 15% taxa Selic, a taxa principal da economia brasileira. O que significa então que, lógico, né, o balizador de mercado, que é o CDI, né, anda ali muito próximo da taxa Selic, vai estar ali encostado também, próximo dos 15%. Isso quando a gente olha no cenário de um ano fechado. O CDI ele tem a variação também, né, mensalmente, diariamente, inclusive. Mas, então, estamos nesse cenário de faz muitos e muitos anos que a gente não tem uma taxa tão elevada na economia brasileira. Eu, particularmente, tenho os meus 49 anos, não me lembro de ser consciente economicamente o suficiente para me lembrar de outro momento desse. E dentro do comunicado, inclusive do cupom, deixaram ali uma sinalização de uma possível pausa. Possível pausa, dependendo dos resultados práticos disso. A decisão reflete que persiste ali pressões inflacionárias sérias no país e as expectativas estão desancoradas. Quando nós aqui, né, que trabalhamos um pouquinho mais com isso, eu tento aqui fazer as coisas um pouco mais didáticas, né, sem tanto economês, mas quando se diz desancoragem de expectativas, quer dizer que os números não batem, né? Quer dizer que não existe ali uma correlação, é aquela, né? Continua aquela questão da sua casa, por exemplo. Você, perdão, não gasta mais do que você ganha. Não é sustentável para a sua casa. Então, esses números da nossa economia não batem. O quanto se gasta, o quanto se arrecada, quais estão desancorados.
tá? E continua, inclusive, agora a questão de um agravamento pelo ambiente externo. A gente está vendo aí as questões relativas ao conflito lá no Irã, Israel, possível entrada dos Estados Unidos no conflito, a União Europeia agora, né, fazendo reunião hoje, inclusive, líderes ali do bloco da União Europeia tentando mediar alguma coisa com o Irã, então tudo isso também reflete nesses indicadores, tá? E aí, essa foi o tom do comunicado, né? Que pode haver uma interrupção no ciclo de alta, dependendo de como vai ficar o cenário. Então, assim, não está também completamente descartado mais aumentos, ok? Bom, vamos falar rapidamente aqui dos mercados acionários, que hoje é um dia que é um pouco menos relevante, né? Tem menos notícias, menos mercado, mas só para a gente passar por eles aqui, depois vou passar um dado importante, importante não, mas interessante em relação ao nosso Brasil. Mercados acionários, então, na quarta-feira, isso, tá? Encerraram com desempenho misto, né? Dow Jones caiu 0,10%, S&P 500 perdeu 0,03%, praticamente 0 a 0. E a Nasdaq teve uma alta leve também de 0,13%. Aqui no Brasil também ficou praticamente no 0 a 0, mas com um sinal negativo. 0,09 fechou aos 138.777 pontos. Os destaques ficaram com Embraer, que subiu 3,99, e Minerva, BIF, subiu 2,93. E quem caiu mais foi Raizen, que caiu 4,32, e Vamos com 3,20. Bom, o que eu queria trazer aqui como um destaque, não posso nem dizer que é positivo, infelizmente. Mas vamos lá. Aqui. Após a alta da Selic, né, segundo um levantamento, tá, de duas agências, a MoneyU e a Lev Intelligence, elaborado inclusive pelo economista aqui, chefe, né, Jason Vieira. Enfim, são dados dele, eu estou só replicando aqui, né? Não sei, inclusive, mas acredito que sim, são verídicos, né? É fácil isso de ser comprovado. Com a elevação da Selic, então, para 15%, os juros reais no país, o que é o juro real? É a rentabilidade total de uma carteira baseado em taxa Selic descontada a inflação, né? O tal do IPCA. Então, vamos lá. Os juros reais no país chegam a 9,53, descontada a inflação. Mesmo que o Copom tivesse mantido a taxa em 14,75, o Brasil já estaria na mesma posição que eu vou falar aqui, com juros reais ali na casa de 9,36. Mas somos vice-campeões de juros no mundo. Só perdemos para a Turquia, que lidera com 14,44 de rentabilidade de juros reais descontada a inflação. Então, estamos oficialmente, já estávamos, e já era comprovado esse fato, estamos praticamente em segundo lugar mundialmente falando em taxa de juros. Parabéns para nós. E um disclaimer aqui que eu quero fazer. Esse Copom, esse Comitê de Política Monetária que foi tão duvidado por agentes do mercado e pelas pessoas também, por ter sido indicado por essa atual gestão, está fazendo um trabalho de forma técnica e correta, sem loucuras na condução da política econômica. Isso tudo é muito ruim para o nosso país, mas quem está à frente ali do Comitê de Política está fazendo um trabalho conforme o que deve ser feito. Inclusive o próprio Campos Neto, em entrevista aí nessa semana, depois da alta de juros, disse que estaria adotando a mesma postura do comitê atual nesse momento. Então, enfim, acho que talvez
o melhor grupo de pessoas que foram indicadas por essa administração para tudo que a gente vê é o Copom, o pessoal lá do Banco Central que faz aí a administração da política monetária. Infelizmente, o que o restante do componente não oferece um ambiente para que eles trabalhem com uma política monetária menos restritiva e que ajudem os brasileiros a terem mais crédito barato, menos inflação, enfim, uma série de coisas a gente já conhece, não vou ficar me alongando por aqui. É isso. Com isso, então, sextou, né, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal, comenta comigo as notícias aqui se você achar algo relevante e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, tá bom? Um forte abraço a todos, bom descanso então para o final de semana, trabalhar mais um pouquinho para quem está trabalhando, né, que é o meu caso, e depois sextou, nos vemos segunda-feira aqui no Morning Call. Forte abraço. Força Brasil. Tchau.